Vamos fazer o nosso encontro de família, CNN Brasil com CNN Money. Hoje com a presença ilustre. Ontem ele estava longe de mim, mas hoje ele está pertinho de mim. Pedro Zanata, tudo bem, querido? Bem-vindo ao fechamento de mercado aqui no estúdio comigo. Fernando Nakagawa, de folga, aproveitando a vida. Nakagawa, e a gente aqui trabalhando. Naka de folga, Thaís. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos assistem. Como é que fechou o mercado nessa terça-feira? O destaque hoje, Thaís, foi o dólar novamente. A moeda americana ela perdeu força de novo em comparação ao real e 3 fatores explicam basicamente esse movimento de hoje, né? Primeiro, o dólar ele fechou hoje com uma queda de quase 1%, cotado abaixo dos R$ 5,60. Fechou a R$ 5,53. E basicamente, o ruído político diminuiu um pouquinho entre os analistas ali de mercado, entre os investidores. O que acontece é que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje concederia uma entrevista ao jornal Metrópolis. Essa entrevista foi cancelada por conta dos problemas de saúde, como a gente bem repercutiu aqui na CNN. E o mercado financeiro ficou um pouco mais com alívio disso, porque a aposta do mercado financeiro é em uma candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Então, os analistas, eles esperavam que, com o Bolsonaro dando uma entrevista, ele poderia reforçar a candidatura do Flávio Bolsonaro para o Palácio do Planalto no ano que vem. Não, a gente tratou disso aqui, eu e Pedro. Falei, Pedro, essa história do cancelamento da entrevista de Bolsonaro ao site Metrópolis mexeu com o mercado financeiro, porque há uma preocupação se na hora que Bolsonaro falar, se ele vai ser contundente mesmo com a candidatura do seu filho, né? Que a gente só ouviu de Flávio Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, que Jair Bolsonaro escolheu o seu filho mais velho para ser candidato. Então, hoje o alívio bateu. Agora, teve a operação do Banco Central também. Nessa época do ano, gente, tem muita saída as empresas mandam muito dinheiro lá para fora. É normal que aconteça um aumento do dólar nesse período, e aí o Banco Central anuncia um leilão de linha, que é uma operação em que ele entrega moeda para comprar lá na frente, acabou ajudando um pouquinho. Agora, se der para voltar a tela aqui, porque eu quero ouvir o Pedro sobre a Bolsa, que hoje conseguiu voltar para os 160 mil pontos, Pedro. O que aconteceu? Exatamente, Thaís. A Bolsa voltou, ela teve mais essa alta aí significativa de 1,46%, voltando ao patamar dos 160 mil pontos, e foi por conta do IPCA, que a gente estava discutindo aqui agora com a nossa entrevistada. A inflação, apesar da parte qualitativa ter ali alguns problemas ainda, a inflação ela veio dentro do esperado entre os analistas do mercado financeiro, então isso animou os investidores para uma queda de juros pelo Banco Central lá na reunião de março. Isso também ajudou a Bolsa, inclusive, dentre os destaques das ações, o varejo, mais uma vez, subiu aí no dia de hoje. Então, Magalu, C&A subiram nessa onda da perspectiva de queda dos juros aqui no Brasil, Thaís. E Havaianas? A Havaianas, ela se recuperou hoje. Ela subiu 4% no pregão, no fechamento do pregão, e ela recuperou toda aquela perda que ela teve ontem de mais de 100 milhões de reais. Ela teve uma recuperação muito significativa durante o pregão de hoje, também impulsionada por conta dessa leitura, mas claro também após toda aquela polêmica envolvendo o novo comercial, a nova propaganda da Havaianas. Vamos ver até quando vai durar essa confusão. Agora, gente, eu pedi para o Pedro trazer aqui para nós um acompanhamento sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, que é a principal criptomoeda do ano. A gente viu o Bitcoin bater recordes agora em 2025 e depois viu cair de novo. Pedro Zanato, o que está acontecendo, o que aconteceu com o Bitcoin? Olha, Thaís, é uma série de fatores que fizeram com que o Bitcoin tivesse o que a gente vai ver aqui. A gente preparou uma arte para mostrar aqui um gráfico dessa queda que a criptomoeda teve ao longo do ano. Olha que medo, gente. Então, tem uma queda bem vertiginosa aqui a partir ali do mês de agosto, entre agosto e outubro, a gente começa a ver essa queda bem significativa aqui do Bitcoin. E, Thaís, também algumas coisas que explicam isso. Primeiro, a realização de lucros, que é uma coisa já esperada aí, dentro do mercado financeiro. Então, quando as ações elas batem aquele pico ali que a gente vê de 124 mil dólares, muita gente começou a vender as ações e para justamente realizar o lucro e conseguir obter valores com essa alta do Bitcoin.
Outra coisa também que acontece nisso, para a gente ver esse resultado dessa queda, que hoje, inclusive, o Bitcoin ele fechou abaixo dos 90 mil dólares, né? Está ali 87 mil dólares, mais ou menos, é também a questão regulatória. Então, ao longo desse ano, muitas novas leis de regulamentação foram feitas ali nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. Então, com questão de stablecoins, por exemplo, ETFs também. Então, tudo isso fez com que houvesse uma mudança um pouco mais estrutural no mercado, muitos investidores institucionais entrando no mercado. E o que eu ouvi dos analistas é que com esses investidores, essa mudança de perfil dos investidores muda também o comportamento, então, consequentemente, corrobora aí para essa mudança que a gente vê. E essas outras opções que você citou, tanto o ETF quanto as stablecoins, que, por exemplo, estão indiretamente lastreadas no Tesouro americano, elas acabam dando mais segurança, né? Porque, vamos mostrar aqui, gente, de novo, esse telão, porque é assim, né? É muito complicado quem entende pouco e acompanha pouco, gente, mercado financeiro, sair comprando, olha o Bitcoin disparando lá para cima, aí pega uma gripe, fica 3 dias de cama em casa e quando acorda perdeu uma fortuna, porque é um mercado pouco regulado, é um mercado para especialistas e que tem muito risco. Essa movimentação, essa volatilidade, essa movimentação de um único ativo, né, Pedro, não é comum isso acontecer. Isso aqui pode ter gerado muito ganhos para uma parcela importante de gente do mercado, mas também pode ter gerado perdas para quem entra um pouco na aventura. Então, é sempre fazer investimentos com cuidado. Pedro Zanata entende tudo, tem o bolso cheio de bitcoins, né, Pedro? Não? Infelizmente, não. Pedro, obrigada, meu querido. Até amanhã. Obrigado, Thaís.